Crescer com a Bíblia, um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus, fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Lucas Romano. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá a todos aqueles que nos escutam em mais um podcast Crescer com a Bíblia. Hoje, dia 5 de novembro, quem vos fala é o Padre Lucas Nazareno. E mais uma vez estamos aqui para refletir sobre os profetas. Hoje a temática é os profetas e o mundo em que viveram. Nós vamos hoje refletir sobre a realidade desses profetas, para quem falavam, o que falavam, aonde falavam e como se deu a própria escrita desses textos. Foram os profetas mesmos que escreveram a palavra aonde está o seu nome? Foi Isaías que escreveu o livro de Isaías? Foi Jeremias que escreveu o livro de Jeremias? Tudo isso vamos tentar hoje refletir de uma maneira sucinta e clara, né? Então vamos primeiro à pergunta. O que veio primeiro, a escrita ou a oralidade da mensagem dada pelos profetas? Claro que se nós olharmos dentro do contexto histórico onde a Sagrada Escritura é feita, nós podemos dizer que o primeiro a se suceder foi a própria linguagem falada, né? A oralidade, onde os profetas ouviam a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Podemos observar isso na própria Sagrada Escritura, em Isaías, capítulo 7, versículo 4, 3 em diante, na verdade, temos o seguinte termo. Então disse o Senhor a Isaías: vai ao encontro de Acaz, tu juntamente com o teu filho Sear e Azupe, encontrá-lo-ás no fim do canal da piscina superior, na estrada do campo do pisoeiro. Veja, neste versículo, nós temos a seguinte questão. Deus envia Isaías para o encontro do rei Acaz, e era para ele comunicar uma mensagem. Essa mensagem certamente não está escrita, está falada. O próprio profeta vai anunciar essa palavra. Então nós observamos que tem dentro de um contexto, de uma localidade. A localidade onde ele vai transmitir essa mensagem é do canal da piscina superior, na estrada do campo do pisoeiro. Então nós temos aqui um lugar, um momento histórico onde o texto, onde a linguagem oral é transmitida pelo profeta ao rei. Assim nós podemos refletir que esta mensagem transmitida, ela é anunciada dentro de um contexto histórico. E temos outros exemplos sobre essa questão. Mas vamos pegar também a pergunta: o que eles transmitiam? Eles falavam para um povo, mas o que eles transmitiam? Qual era a mensagem transmitida? O livro de Jeremias, nós ouvimos a seguinte questão, né? Vamos ao texto. Jeremias, capítulo 7, versículo 1 em diante. Jeremias vai fazer uma denúncia, como nós já ouvimos, oráculos proferidos sobretudo no tempo de Joaquim. Isso está dentro da Sagrada Escritura, Bíblia Jerusalém, Jeremias 7, 1 em diante. A palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor: posta-te à porta do templo de Yahvé e anuncia ali esta palavra, e dize: escutai a palavra do Senhor, vós todos judeus que entrais por estas portas, para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fiéis em palavras mentirosas, dizendo: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Porque se realmente melhorardes os vossos caminhos
e vossas obras, se realmente praticardes o direito cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, a órfão e o viúvo, se não derramardes sangue inocente neste lugar e não correrdes atrás dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então eu vos farei habitar neste lugar. Demonstra a seguinte circunstância essa mensagem de Jeremias. Primeiro, é que este povo não está adorando a Deus verdadeiramente. Então há uma denúncia. Esqueceram de seguir o mandamento de Deus. E segundo, que se eles mudarem a conduta, realmente reconhecerem seus pecados, se afastando do mal e praticando o bem, Deus voltará e os perdoará e os dará a esta terra como um direito. Então nós observamos que a mensagem ela é transmitida para falar de valores antigos que são esquecidos, da justiça que é desprezada, mas também deve se opor à idolatria e proclamar a fidelidade ao Senhor. Além de Jeremias, que nós ouvimos aqui no texto, nós temos exemplo de Oséias, Miqueias, Abacuque, todos eles, quase é uma questão profética que se refere à questão da fidelidade, do amor, da paz entre os judeus, mas principalmente fugir da idolatria que era vista por meio de comparações e parábolas como a infidelidade do povo a Deus, como é a infidelidade de uma noiva, de uma esposa ao seu marido. O povo também que era infiel a Deus era comparado nesse sentido. Nesse sentido da idolatria, e o matrimônio se fazem muito presente dentro da linguagem dos profetas. Então o contexto em que eles estão vivendo é sempre nessa corda bamba, podemos dizer, entre aquilo que se deve ser feito, aquilo que deve se viver e aquilo que realmente o povo vive, que muitas vezes é a infidelidade. Mas a própria linguagem profética, que é usada no texto, ela não está somente para a destruição, ela não está somente para aquilo que é ruim. Também o próprio texto de Isaías, no capítulo 40, vem anúncios de boa nova se o povo pratica a vida nova. E é um anúncio de libertação. Veja, Isaías 40, versículo 1 em diante. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que seu serviço está cumprido, que sua iniquidade foi expiada, que ele recebeu da mão do Senhor paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, abriu o caminho para o Senhor, na estipe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo vale, todo monte, toda colina, sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. Então veja, aqui também no profeta Isaías, nós ouvimos e observamos, dentro de um contexto de consolação, de libertação do exílio, um povo que tem uma promessa de um novo céu, uma nova terra. Essa linguagem, além de ser profética, ela também se refere, em certo sentido, já uma pré-listagem da linguagem apocalíptica, que nós vamos ver mais de forma concreta no livro do profeta Daniel. A linguagem apocalíptica ela está dentro de uma esperança além deste mundo, né? Que já passa do âmbito profético e vai mais para uma linguagem apocalíptica. E também, agora que nós já vimos que a mensagem do profeta ela é muito mais ligada à oralidade, porque os profetas em si não escreveram muito, e se escreveram foram poucos. Então, quem escreveu o livro dos profetas e como se deu? O livro dos profetas ele é escrito depois da vida dos profetas, muitas das vezes. É escrito pelos próprios discípulos, assim como a própria Sagrada Escritura. No Novo Testamento, nós observamos que não é Cristo que escreve o Evangelho. Cristo proclama o Evangelho, fala da Boa Nova, mas quem escreve, quem transmite a mensagem do Senhor são seus apóstolos, seus discípulos. E os discípulos é que transcreve
a mensagem de Cristo. Assim também no livro dos profetas. Nós observamos, por exemplo, que são os discípulos de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que escrevem os livros e transmitem essa mensagem de forma mais, podemos dizer assim, legível, fidelíssima à mensagem que o próprio profeta queria transmitir. Porque a oralidade, por mais seja bela, bonita e que foi falada pelos profetas, elas podem ficar esquecidas no tempo. Então, para que não se esquecesse da fidelidade da mensagem, foi também colocado por escrito, mas muito depois. Então, assim, nós entendemos que a construção da Sagrada Escritura, ela não foi feita do dia para a noite, e não somente por um ou aquele outro autor, São vários autores no decorrer dos séculos que vão construindo a linguagem bíblica, vão transmitindo essa mensagem para que chegasse a nós como está hoje, entende? Então, o contexto é esse. Além disso, nós podemos observar quais são os tipos de linguagem que os profetas utilizam. Eles utilizam a linguagem da comparação, da parábola, da poesia. O próprio Senhor, em forma de, por ele ser o profeta dos profetas, podemos dizer, ele fala em parábolas, ele fala em comparações, ele faz denúncias, que está muito ligado ao próprio texto, ao próprio texto e o contexto do seu tempo. Assim também os próprios profetas fazem comparações, parábolas, linguagens de poesia dentro do seu próprio contexto. Caríssimos irmãos, esta foi mais uma edição do podcast Crescer com a Bíblia. Fiquem ligados a mais, compartilhem, deem o seu like, nos sigam, se inscrevam no nosso canal e também peguem a sua própria Sagrada Escritura, deem uma lida, observem os textos que nós comentamos aqui e vivam segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor, para sempre seja louvado. Fiquem em paz. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.